Então, pessoal, vamos falar agora sobre o primeiro grupo de junções, que são as junções de ancoragem. As junções de ancoragem, elas se dividem em 5 tipos diferentes. Essa divisão é baseada no tipo de molécula que forma essa adesão, na quantidade e estrutura especial que essa adesão vai acontecer para se tornar uma adesão definitiva ou uma adesão temporária, o tipo de citoesqueleto com o qual ela vai se associar e qual é o tipo de molécula de adesão que vai estar fazendo essa associação. Então, primeiramente, as junções aderentes, elas são junções que são definitivas, interagem com o citoesqueleto de actina e utilizam proteínas caderinas para fazer a interação. As junções do tipo frouxas, elas também interagem com o citoesqueleto de actina, são bem menos numerosas e são junções temporárias, utilizando as proteínas selectinas, aquelas que se ligam a açúcares, para fazer a adesão. As junções do tipo adesão focal, elas também se ligam ao citoesqueleto de actina, mas elas interagem via integrinas. E essas integrinas, elas podem fazer uma adesão bem firme, né, mas também vai ser uma adesão temporária, muito relacionada à migração celular. Lembrando que as integrinas podem fazer tanto interação célula-célula quanto célula-matriz. As outras duas interações, né, os outros dois tipos de junção, M-desmossomo e desmossomo, são junções que se ligam internamente aos filamentos intermediários. E esses filamentos intermediários, representados aqui nessa imagem em azul, são filamentos que não são dinâmicos, eles são muito estáveis dentro da célula. Então, esse tipo de interação, desmossomo e M-desmossomo, não é uma interação temporária, é uma interação definitiva e muito forte, porque além dela ser ligada internamente a filamentos intermediários, ela também forma grandes placas de junção. Quando essa junção é célula-célula, ela é mediada por proteínas caderinas, só que um tipo diferente de caderina, e ela vai fazer essa interação célula-célula, né, de uma maneira muito forte. Isso aqui é um desmossomo. Quando essa interação é célula-matriz, ela vai então utilizar as proteínas integrinas, também formando uma placa para uma interação muito forte. E essa aqui, essa junção, é chamada de M-desmossomo. Então, aqui um breve resuminho, filamentos interagindo com filamentos de actina, nós temos as junções aderentes e as junções frouxas. As junções aderentes vão fazer a ligação célula-célula, mediado por caderinas. As junções frouxas vão fazer a interação célula-célula, mediado por selectinas. As junções do tipo adesão focal também interagem com filamentos de actina e vão fazer interação célula-matriz, mediado por integrinas. Os filamentos intermediários, eles vão ser os filamentos que estão interagindo internamente na célula com junções do tipo desmossomo e M-desmossomo. Desmossomo utiliza caderinas modificadas para fazer a interação célula-célula e M-desmossomo se liga então a integrinas para fazer a ligação célula-matriz extracelular. As junções aderentes vão então utilizar caderinas para poder fazer essas interações, e essas interações elas podem se unir umas às outras, formando fortes interações, fazendo uma espécie de cinturão na célula, e isso vai tornar essa interação ainda muito mais forte, vai tornar as células muito mais unidas, como acontece, por exemplo, nas células epiteliais. Então, as caderinas internamente estão ligadas às proteínas cateninas, são elas que vão fazer, né, a mediação entre a caderina e o filamento de actina,
E essa catenina, na verdade, não é uma proteína só, são 3 proteínas diferentes, vai se ligar a uma proteína chamada vinculina e que vai se ligar aos filamentos de actina. Essas interações aqui são muito importantes, porque quando a célula perde, né, a interação entre uma célula e outra, é necessário que essa célula seja ativada internamente, avisada internamente que essa interação foi perdida. E isso pode ser porque uma célula vizinha morreu, isso pode ser porque essa célula de alguma maneira está se tornando uma célula tumoral. E células que perdem a sua adesão e não são mais capazes de interagir com outras células, elas naturalmente devem morrer na via, porque isso é perigoso para o nosso organismo, né? Então existe toda uma sinalização mediada aqui por essas cateninas que vão levar ou essa célula a se dividir para poder, né, se for uma célula vizinha que morreu, ocupar o espaço daquela célula que esteja ali, ou fazer com que essa célula migre, ou fazer com que essa célula morra, né? Então é necessário uma via de sinalização para o interior da célula que vocês vão aprender em Biocell 2. Então as proteínas caderina vão se ligar internamente, né, às proteínas que vão fazer a ligação entre a caderina e o citoesqueleto. As proteínas adaptadoras são cateninas e vinculinas. Várias proteínas, então, caderinas, vão começar a vir para a membrana e se ligar, e isso causa internamente uma reorganização do citoesqueleto da célula, fazendo com que mais interações passem a acontecer, mais proteínas caderinas vão sendo recrutadas para se ligar no mesmo local, e com isso a junção vai se expandindo e o citoesqueleto da célula vai se organizando, né? E com isso vocês observam que as interações entre uma caderina e outra pode não ser uma ligação tão forte assim, mas quando eu junto várias proteínas caderinas, essa interação vai se tornando cada vez mais forte. Com isso as células ficam firmemente unidas umas às outras. Nessa imagem a gente observa então como é que a ligação de uma caderina à outra vai levar ao recrutamento e à reorganização do citoesqueleto internamente. Então aqui inicialmente nós temos cateninas ligadas à proteína caderina, que está ligada aos filamentos de actina. Internamente então, quando uma proteína caderina se liga a outra caderina, isso causa uma força de tensão interna, expondo a proteína catenina à ligação de uma segunda proteína chamada de vinculina. Então, quando a catenina é exposta, se liga a vinculina se liga a uma outra fibra de actina. E isso vai puxar internamente outras moléculas que estão relacionadas a esse citoesqueleto, causando então uma tensão no local. Quanto mais caderinas se ligarem, maior a quantidade de filamentos de citoesqueleto que vai estar aderido a essa região, fazendo então uma força de tensão que vai estar funcionando ali nesse local de adesão. Quando o contrário acontecer também, essa ligação, essa interação vai se perdendo, o que vai sinalizar internamente a célula. Essa coordenação, então, entre as proteínas caderinas, o recrutamento do citoesqueleto e o aumento desse citoesqueleto com funções, por exemplo, contráteis, levam a célula, durante o processo de desenvolvimento embrionário, a poder fazer aquelas estruturas que a gente falou. Então, células que expressam quantidades diferentes de caderina, elas vão recrutar de uma maneira diferenciada internamente o citoesqueleto, podendo se destacar por causa de forças de contração que começam a acontecer, né? Formando, por exemplo, o tubo neural, que vai, durante o processo de formação do embrião, dar origem ao nosso cérebro mais à frente, né? Na verdade, a todo o nosso sistema nervoso. O segundo grupo, então, que nós vamos falar são os desmossomos. Os desmossomos,
Eles utilizam proteínas caderinas não clássicas, conhecidas como desmogleina e desmocolina, são proteínas caderinas, tá? Observa que ele tem dois tipos diferentes de proteínas caderinas que interagem em cis e em trans. E internamente eles vão interagir com proteínas adaptadoras também. Essas proteínas adaptadoras vão ligá-los aos filamentos intermediários. Então, aqui, essas proteínas adaptadoras são a placofilina e a placoglobina e a desmoplaquina. Então, aqui, eles estão fazendo, né, o papel semelhante ao que a gente viu agora há pouco das caterinas, ligando aos filamentos intermediários, lá no caso das junções aderentes. O interessante da estrutura do desmossomo é que essas proteínas adaptadoras, elas vão se ligando umas às outras. E isso vai levando à formação de uma placa de adesão entre eles, fazendo com que todas essas junções fiquem numa mesma posição próxima à membrana. Então, isso vai formando uma placa de junções, uma placa de adesão, que torna essa adesão célula a célula muito mais forte. Isso a gente observa, né, através de microscopia eletrônica. Aqui o que nós estamos observando seria uma membrana plasmática de uma célula de um lado e a membrana plasmática de outra célula do outro, e aqui essas estruturas proteicas formando aquela placa, né, que leva a uma firme adesão célula a célula. Então, aqui eu observo uma placa, embaixo eu observo uma outra placa. Numa outra micrografia também, né, a gente observa aqui uma placa e aqui outra placa. E por essa estrutura aqui em zigue-zague, eu posso te afirmar que isso aqui é uma microscopia de músculo cardíaco, né? As células do músculo cardíaco formam essa firme adesão entre uma célula e outra. Isso aqui é importantíssimo para como funciona o músculo cardíaco. As junções temporárias, elas são junções que elas têm uma força bem menor, né? Elas não são tão intensas quanto as junções que a gente falou até agora. Elas são junções de poucas proteínas, elas não juntam um grande grupo formando uma junção, até porque com isso a junção se tornaria muito mais intensa. E nem todas as células vão fazer junções temporárias. Quando é que a célula principalmente faz ou tem junções temporárias que vão ser então estimuladas a acontecerem? Essas junções temporárias acontecem principalmente quando a célula está em processos de migração. Tá? Algumas células tendem a fazer processos de migração o tempo inteiro, por exemplo, as células do sistema imunológico. Outras células, elas só vão fazer processos de migração em casos de acontecer algum dano de tecido e elas terem então que fazer uma renovação daquele tecido, ocupar um determinado espaço, e aí elas passam a expor e estabelecer junções temporárias até que forme novas junções aderentes, até que forme novas junções do tipo desmossomo, M-desmossomo, certo? Então, as adesões focal e junções do tipo frouxa são junções temporárias. A adesão focal é aquela que é mediada por integrinas, internamente citoesqueleto de actina, e pode fazer tanto adesão célula a célula quanto célula matriz. Então, vamos lembrar que as integrinas, elas interagem com imunoglobulinas, elas interagem com matriz extracelular ou com outras integrinas através da mediação de uma proteína da matriz extracelular. As junções do tipo frouxa utilizam selectinas, e as selectinas interagem com açúcares de membrana de outras células, portanto, a ligação célula a célula, principalmente. Mas também existem alguns açúcares na matriz e qual elas podem se ligar. Internamente, se ligam a citoesqueleto de actina. Então,
durante esse processo, né, de migração celular, a adesão focal, por exemplo, a gente já falou que as proteínas integrinas elas podem ser produzidas numa forma inativa e elas vão ser ativadas no momento que elas forem necessárias por algum tipo de sinalização celular. Também nesse processo de sinalização celular, essas proteínas integrinas elas são sinalizadas para serem colocadas na membrana da célula. E ali na membrana da célula ela vai interagir e formar adesão naquele local onde ela está sendo necessária. Quando essa célula fizer o processo de migração, então a setinha está mostrando, né, o caminho pelo qual essa célula está migrando, um pequeno prolongamento de membrana é que vai fazer a migração por causa da movimentação do citoesqueleto interno, a gente vai aprender isso depois, mas com isso, num determinado local, ela pode deixar de ser necessário ter aquela adesão, porque a célula agora quer migrar mais para frente. Essa proteína, então, é colocada para dentro da célula de novo, e colocada para dentro da célula, ela pode ou ser destruída, se não for mais necessária a migração da célula, ou ela pode ser recolocada mais para frente e poder novamente fazer e auxiliar no processo de migração. Observem que no processo de migração a célula prolonga para um lado e recua do outro lado, do lado oposto, né? Isso a gente vai conversar depois, né? Citoesqueleto é que é relacionado com esse processo aqui a acontecer. Aqui nós estamos observando, né, uma foto de uma microscopia de fluorescência, né? Aqui nesse local, na frente, a gente está vendo exatamente a marcação das proteínas integrinas lá no prolongamento para onde a célula está migrando, né? E aí a gente observa esses pontos sendo formados lá por onde a célula está migrando e depois internalizados na célula também, né? Passando novamente aqui para vocês perceberem que para onde a célula vai migrando, ela vai colocando as proteínas integrinas para então aderir nessa matriz extracelular onde as células estão migrando. Então, nessa migração, há uma atuação coletiva entre integrinas e caderinas, porque as integrinas fazem uma ligação temporária e as caderinas fazem uma ligação mais duradoura em seguida, né? Esses processos de migração, esses prolongamentos que são emitidos, eles se chamam de filopódios, quando eles são fininhos, né? São aqueles prolongamentos fininhos que a célula vai emitir, esses aqui mais finos, né? Ou lamelipódios, quando eu tenho uma placa inteira da célula sendo prolongada e emitida, como se fosse uma grande língua da célula, né? Então a célula vai migrando dessa maneira, emitindo filopódios e lamelipódios. E nesse momento que ela vai então prolongando, ela vai formando essas adesões focais, né, para poder ir estabelecendo novas ligações. Conforme ela vai formando novas ligações à frente, ela vai desfazendo as ligações que estavam para trás, ela vai retirando as ligações que estavam para trás. Então, aqui a gente está observando, né, num tecido, as células internas, as células em amarelo, são células que não estão em processo de migração, portanto, elas fazem ligações mediadas por caderinas, né, que são ligações que elas já são definitivas, tanto célula a célula quanto célula matriz, elas vão fazer ligações agora por hemidesmossomos, né, através de integrinas, e essas células em verde são células que estão mais na periferia, principalmente essas em verde claro, que são as células que vão liderar o processo de migração. Então, tem espaço para elas colonizarem, para elas migrarem, normalmente essas células vão migrar e colonizar novos espaços.
E nessa região onde elas estão migrando e colonizando novos espaços, é que elas vão estar expressando as proteínas integrinas, né? Então, as mais internas que não migram mais vão estar expressando caderinas e as que estão na periferia vão estar expressando essas nossas junções do tipo adesão focal. Então, vamos começar agora a falar sobre esse outro tipo de junção, que são as selectinas. As selectinas, como eu já falei, fazem um tipo de junção que é temporária, e essa junção ela é feita ligando-se a selectina a açúcares. Portanto, é uma ligação não tão forte como uma ligação proteína-proteína, é uma ligação considerada fraca. Internamente, ela também vai se ligar a proteínas adaptadoras e ao filamento de actina. Essas selectinas, elas estão especialmente relacionadas ao processo de migração de células que estão passando na corrente sanguínea para locais de inflamação. Então, essas células que estão passando na corrente sanguínea, as células de defesa, são os leucócitos, as células brancas do sangue. E quando, então, essas células são necessárias em algum local que está acontecendo um processo de infecção ou algum tipo de dano celular, elas vão ser recrutadas para dentro desse tecido. Como é que isso acontece? Isso acontece mediado pelas selectinas. Então, essa interação da selectina com o açúcar, ela também é dependente de cálcio, né? Uma interação heterofílica, que também é dependente de cálcio para acontecer. A gente observa, né, que no movimento de interação de um leucócito com as células que formam um vaso sanguíneo, chamado de células endoteliais, esse leucócito ele é capturado, ele faz um processo chamado de rolamento. Nesse rolamento, ele vai sendo ativado, porque a interação, né, vai causar dentro da célula toda uma estimulação que leva outras proteínas a serem colocadas na membrana, até que definitivamente ele possa aderir mais firmemente a esse endotélio e migrar para dentro desse espaço. Então, uma cadeia de eventos vão acontecer para que o processo de migração de uma célula de dentro de um vaso sanguíneo para um tecido possa acontecer. E esse processo começa com a interação com selectinas. Para a gente entender um pouquinho como é que as selectinas estão envolvidas e o que tem a ver a selectina com a expressão de outras proteínas, eu vou mostrar esse videozinho sobre o processo inflamatório, que explica um pouquinho sobre como é que acontece, né, essa estimulação toda e a selectina envolvida. Então, aqui nós estamos observando uma pele, né? Pele, né? O tecido epitelial, as várias camadas da pele, o tecido conjuntivo, células de defesa, um capilar presente no tecido conjuntivo, as células, né, principalmente hemácias, que são a maior quantidade das células que eu tenho num vaso sanguíneo, e aqui representadas as células endoteliais, que são células epiteliais especiais que formam os vasos sanguíneos. Lembrando que elas têm adesões muito fortes umas com as outras, não só adesões do tipo aderentes, que a gente já falou, mas também tem outros tipos que a gente vai falar em seguida, né? Não permitindo nem a passagem de líquido do vaso sanguíneo para o tecido. Então, no momento que acontece algum tipo de dano a esse tecido, por exemplo, uma farpa cheia de bactérias, essas bactérias vão começar a se proliferar naquele local, causando então o estímulo e a migração de células de defesa. Lembrando que essa migração já está envolvendo aqui também integrinas, né, as adesões focais, para poder acontecer esse processo. Essas bactérias, então, vão ser fagocitadas, digeridas pela célula de defesa, e essa célula de defesa vai mandar sinais de que a infecção aconteceu, que são moléculas que ela libera, chamadas de citocinas.
Então, essas citocinas, que são as moléculas que a própria célula de defesa enviou para o local onde ela está, elas vão chegar até as células do endotélio. Nas células do endotélio, essas citocinas vão fazer com que essa célula do endotélio passe a expressar selectinas, que ela antes não expressava. Essas selectinas vão se ligar a carboidratos, a açúcares, presentes nos leucócitos, nas células de defesa que estavam ali circulando no sangue. Então, por que as células de defesa normalmente ficam circulando? Porque elas não estão tendo as proteínas de adesão para poder se aderir ao tecido. Quando, então, esse endotélio passa a expressar selectina, ele vai capturar esses carboidratos da célula que está transitando ali por perto, certo? Lembrando que lá no início essa adesão ela não é muito forte, mas ela já vai servir para indicar para as duas células que uma proteína se ligou ali, né? Uma célula, perdão, se ligou ali e que alguma coisa está sendo necessária acontecer. Então essa célula ela vai se ligar à selectina e vai fazer o processo de rolamento. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo é mais forte do que a adesão dela. Mas nesse processo de rolamento, ela vai ativando várias vezes, né, essa ligação e faz com que internamente a célula passe a entender que ela precisa deslocar para a membrana outras proteínas. Que outras proteínas são essas agora que ela vai deslocar para a membrana? Ela vai deslocar integrinas para a membrana. Tá? A célula endotelial também vai deslocar para a membrana imunoglobulinas. Então, integrinas se ligam a imunoglobulinas, fazendo uma adesão célula a célula. E essa adesão agora ela é mais forte. Então, vendo de novo o início, né? Esse tecido vai ser lesionado, bactérias vão invadir e proliferar, ativando as células de defesa. As células de defesa vão fagocitar as bactérias e começar a produzir citocinas. As citocinas liberadas vão estimular as células endoteliais, que vão passar a expressar selectinas. As selectinas vão se ligar a carboidratos, açúcares presentes na membrana das células de defesa, nesse caso aqui um neutrófilo, é um tipo de leucócito, que faz um processo então de rolamento, porque o fluxo sanguíneo é mais forte do que a ligação, e passa em seguida a colocar na membrana integrinas que vão fazer uma adesão mais forte. Essas integrinas ligadas a agora a outra célula, né, imunoglobulinas do endotélio, vão fazer com que essa ligação fique bem mais firme. E essa célula agora vai poder, essa substância chamada de bradicinina, vai enfraquecer essa interação e permitir a migração agora dessa célula utilizando as junções de adesão focal.